Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Márcia. Os nossos amigos estão, não vou nem falar palestrante porque é amigo já, né, Eduardo? De Bauru, do Vicente de Paula, né? Estão conosco hoje essa noite. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. É sempre uma alegria essa casa receber e falar de Jesus e vamos falar de um tema muito importante sobre mediunidade, né, Eduardo? Então, nossa gratidão por você ter vindo. Só para avisar, nossa casa aqui é pequena, nós estamos só em 4 pessoas, tá, gente? Não tem aglomeração. E o Eduardo é aqui de Bauru, aqui do lado, ele preferiu e pra gente é um grande prazer vir aqui pessoalmente, porque cabe, né? Nós temos todo o afastamento que tem que ser feito, todo mundo de máscara, então só pra gente deixar bem avisado. Eu queria agradecer a todos que estão na nossa página, os nossos amigos. Eu convido todos a uma oração pra gente começar a dar início, porque a gente sabe que a espiritualidade, desde dos primeiros raios desse dia, já começou a preparar esse ambiente para a palestra de hoje. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade da vida, pelo amanhecer, ao abrir os olhos, a oportunidade de mais um dia de vida. Cada dia é a oportunidade de nos melhorarmos, de nos tornarmos seres humanos moralmente melhores e assim estarmos cada vez mais perto de Jesus e de nosso Pai. Então a nossa gratidão pela oportunidade do estudo também, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, aquele irmão que nos acolhe, que nos abraça, aquele irmão que nos socorre. E tenhamos em mente, nesse instante de ligação com o Pai e com o nosso Mestre, a imagem de Jesus sorrindo, a imagem de Jesus feliz, que é essa imagem de Jesus nosso. Ele não está mais na cruz, Jesus já saiu daquela cruz. Eu sempre peço que nós tenhamos essa imagem desse Mestre amigo e desse mestre tão próximo da gente, próximo mesmo, como este irmão mais velho. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, a toda a equipe que aqui trabalha conosco. Eu peço nesse momento que estejam todos conosco, intuindo Eduardo e também nos intuindo a entender e compreender sobre a mediunidade, sobre o Evangelho do Cristo. Gratidão mais uma vez e sejam todos bem-vindos na paz de Jesus, que assim seja. Eduardo, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, Ana. Queria primeiramente agradecer ao Alexandre e à Ana por esse convite maravilhoso de poder estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a nossa doutrina. E eu pedi realmente para o Alexandre se eu pudesse falar sobre esse tema de mediunidade, porque hoje em dia, devido às casas espíritas estarem com essa impossibilidade, né, das pessoas frequentarem mais diretamente, é uma oportunidade para a gente passar alguns conhecimentos, mas basicamente passar as informações necessárias, porque tem muitas pessoas que nos procuram com dificuldades nessa questão da mediunidade, né? Então, eu não vou aqui fazer uma palestra técnica, como a gente costuma dizer, sobre mediunidade. A mediunidade nós abordamos muitas vezes em seminários longos, de 3 horas, porque é um tema vasto. O livro base de todos aqueles que querem aprender alguma coisa sobre mediunidade é esse,
o Livro dos Médiuns, não é? Que é o livro de Kardec, onde Kardec coloca as informações da mediunidade. E é o livro base para nós da doutrina. Eu não vou me ater muito a ele nas questões das técnicas mediúnicas e da mediunidade, dos tipos de mediunidades que existem, coisas assim. A intenção hoje não é essa, realmente. É um bate-papo mais informal sobre esse tema, mas a gente precisa passar algumas informações inicialmente, né? Nessa questão de mediunidade, né? O que seria a mediunidade? Sinônimos de mediunidade, por exemplo, que Kardec nos coloca: mediunidade, medianimidade, define-se como a faculdade dos médiuns, não é? A faculdade dos médiuns. E o que é médium? Médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Intermediário, não é? Então, quando dissemos que uma pessoa é médium, é porque ela serve a essa finalidade, dessa, vamos dizer assim, intercâmbio entre os homens, que são espíritos encarnados. É bom sempre a gente lembrar, porque muitas vezes a gente esquece, e espíritos que já viveram aqui, já vieram aqui, reencarnaram muitas vezes, e hoje estão nesse plano que nós chamamos plano espiritual, né? E é uma definição também que eu vou querer colocar aqui para vocês, para a gente desmistificar algumas coisas. Muitas vezes o pessoal coloca entre o mundo material e o mundo espiritual, como se fossem duas coisas separadas, distintas, né? E não é bem assim. O mundo material, que é o nosso, que nós vivemos quando estamos encarnados, né? Convive harmonicamente com esse mundo espiritual. Então, na realidade, é um plano, é apenas uma outra vibração. Então, onde que é esse mundo espiritual? É aqui mesmo, né? É próximo de nós. Só que muitos de nós não o percebemos, porque ele tem uma vibração diferente, né? Muitas vezes a gente não percebe também, pelos nossos sensores humanos, raios, por exemplo, ultravioletas e outros tipos de raios que existem e permeiam aqui, ondas, por exemplo, de rádios, não é? Que permeiam todo o nosso ambiente, mas nós não percebemos, porque nós não temos esses sensores para perceber exatamente essas ondas, não é? Mas elas estão aqui conosco. Esse plano espiritual, então, não é essa vibração um pouco diferente daquela vibração material que nós temos aqui também, porque o plano material também ele vibra, não é? Ele é formado por átomos que têm energia e que vibram, né? Mas nós não vamos entrar muito nesse detalhe em particular. Mesmo na obra de Kardec, como nós citamos aqui, ele nos diz que todos nós somos médiuns, né? Ou seja, todos têm essa capacidade de se conectar com esse plano espiritual, não é? E como que é isso? Será que todos nós temos essa faculdade, né, mediúnica? Porque a faculdade do médium é a mediunidade, né? Então, será que todos nós temos? Segundo ele, sim. Porém, nós temos que separar, né, o que às vezes o pessoal
não coloca, que são médiuns diferentes. São tipos de médiuns, ou seja, de mediunidade bem diferente. Nós temos uma relação mediúnica que nós podemos chamar de ampla, né? É uma acepção ampla da mediunidade, que qualquer pessoa apta a receber ou transmitir comunicações dos espíritos tem a capacidade. Por isso mesmo, médium qualquer um que seja o modo empregado e o grau de desenvolvimento da faculdade, desde que a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos, abrangendo então todos os tipos de médium. É uma acepção ampla da mediunidade, né? Então, vamos dar alguns exemplos para a gente colocar bem. Existe desde aquela pessoa que não percebe absolutamente nada dessa vibração diferente do plano espiritual, e outras que têm um grau de percepção deste plano muito elevado. E dentro dessa linha, do menos perceptível e até o mais perceptível, existe uma gama muito grande aí de situações e de mediunidade que envolve então as pessoas. Uma das situações que nós colocamos como médium, né, é aquele médium que nós chamamos de inconsciente. Eu não ia denominá-los todos, mas eu vou comentar sobre ele. O médium inconsciente é aquele, como nós chamamos na doutrina, do médium que não percebe a influenciação mediúnica, e essa influenciação toma-lhe todos os efeitos corpóreos, de modo que quando retorna à sua consciência, ele não lembra absolutamente nada do que ele fez. Esse é um médium totalmente inconsciente. Eu tenho certeza que tem alguns que são médiuns inconscientes que sabem o que eu estou falando, mas são raros. A gente sabe que o médium inconsciente hoje é mais raro. Mas eu classifico também um outro tipo de médium inconsciente, que não está nos nossos livros, mas é uma relação que eu mesmo estou fazendo. É bom dizer isso, né? Então podem questionar, sem dúvida. Existem médiuns inconscientes que fazem esse intercâmbio mediúnico e não percebem que estão sendo influenciados. Conscientemente ele não sabe, ele não percebe. Ou seja, ele é inconsciente desta percepção. Olha que coisa, né? Então, o máximo grau de inconsciência, né, é aquele que existe uma manifestação através dele e ele não lembra absolutamente nada. E um outro que ele nem percebe que está sendo influenciado. E eu garanto para vocês, esse é a maior parte de todos nós que estamos aqui encarnados. Porque a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. A mediunidade, ela é de qualquer raça, crença, religião. Ela é do ser humano. Faz parte da vida aqui quando encarnamos. Porque desde os primórdios existiu
essa comunicação deste plano espiritual com o nosso plano encarnado. Hoje estamos aqui, outrora estivemos do outro lado, e assim sucessivamente em muitas reencarnações e encarnações que tivemos aqui, né? Então, como eu estava dizendo, essas pessoas que não percebem, não sabem que são influenciadas, estão em qualquer lugar. Estão nas igrejas, nos templos religiosos, estão no comércio, no seu trabalho, em qualquer lugar. Porque todos nós, como disse Kardec, recebemos essas influências. E o problema é que muitas vezes tomamos decisões baseado nessas influências sem saber que estamos sendo influenciados, ok? E não podemos colocar a culpa naquele que nos está influenciando, porque a decisão sempre é nossa, não é? Então, não adianta queremos colocar a culpa nesses nossos irmãos que estão desencarnados, que nos influenciam, mesmo sem a gente saber, não é? Porque a decisão é nossa, sempre do ato, da palavra, do pensamento e do sentimento, né? Bom, aonde eu quero chegar com essa definição aí que eu estou colocando? Que é uma coisa, a mediunidade é uma coisa do nosso dia a dia. É uma coisa que a gente convive com ela em todos os momentos. A mediunidade não está só na casa espírita, numa reunião mediúnica. Ela está em qualquer momento da nossa vida, porque nós nos relacionamos com espíritos encarnados e desencarnados, porque nós nos relacionamos com as pessoas e somos influenciados e influenciamos as pessoas, muitas vezes sem perceber, inconscientemente. É por isso que eu chamo desse médium inconsciente, sem ter aquela denotação da doutrina, ok? Mas existem aqueles que têm a acepção restrita, ou seja, são médiuns que são aplicados alguns tipos de mediunidades específicas. Por exemplo, a psicografia, que Chico fazia tanto, né, com Emmanuel, né? E tantas outras. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes desses tipos de mediunidade, né? Psicofonia e assim por diante. Mas essas são aquelas restritas, específicas, né, que necessitam de um atendimento e de uma compreensão melhor. Muitas pessoas têm esse tipo de mediunidade e muitas vezes lhe aparece essa mediunidade, mas ela não sabe agir de frente aos problemas que esse tipo de mediunidade pode apresentar no nosso dia a dia, não é? Então, muitas vezes, tem pessoas que enxergam, tem a mediunidade da visão, e ficam bastante perturbadas, porque estão vendo coisas que normalmente as outras pessoas não enxergam. Tem pessoas
que ouvem coisas que as outras pessoas não ouvem. E outras sensações que muitas vezes nós temos e nós percebemos que são coisas que não são nossas e a gente não sabe como agir. Esses casos necessitam realmente de um amparo maior, de estudos mais aprofundados. E a doutrina, ela é rica não só em livros, teorias, mas como prática nas casas espíritas. Mas a mediunidade, ela não é um dom que muitas vezes pessoas chegam a dizer que é um dom que Deus lhe deu. Isso não é verdade. Não é? A mediunidade não é um dom. Também a mediunidade não é uma doença. Ela é simplesmente um elemento a mais, uma ferramenta a mais para a nossa evolução espiritual. Mas nós precisamos entender isso. Saber utilizar essa ferramenta para que a gente possa evoluir de uma maneira não penosa. Porque muitas vezes pessoas que apresentam esse tipo de mediunidade, né, nos chegam com uma intenção, nos dizendo: por favor, tire isso de mim. Eu não quero ser médium, eu não quero ter mediunidade. Isso não é uma escolha de agora. Uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma escolha, mas não de agora. Foi uma escolha antes de reencarnar. Como nós escolhemos ferramentas para trabalho, nós escolhemos esta ferramenta lá no plano espiritual. E foi nos dado aqui a condição da mediunidade, através do físico, do nosso corpo físico. Por isso que não dá para ninguém tirar a mediunidade de ninguém, não é? Porque ela é física. Existe uma glândula em nosso corpo chamada de glândula pineal. Quem quiser maiores informações a respeito dessa glândula e do que ela é responsável na mediunidade ou para o médium, pode consultar o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico espírita de uma universidade chamada Uniespírito. Ele é um estudioso muito grande dessa glândula, não é? E ele nos diz também, além de outras obras, muitas obras de André Luiz, psicografia do nosso Chico Xavier, que nos fala a respeito da glândula pineal, da importância que ela tem dessa relação com a mediunidade. Ela é como se fosse a antena. Uma antena. Mas normalmente as antenas aqui na Terra, ou elas recebem ou elas transmitem. Nós temos a antena que transmite lá do rádio
e a antena aqui do rádio que recebe, receptora. Mas a pineal, ela é uma antena que faz as duas funções. Tanto ela emite, quanto ela recebe. Ela é receptora e transmissora. Do quê? Ela transmite as ondas, ela transmite os nossos sentimentos, ela transmite os nossos pensamentos, mas ela capta também pensamentos de outros, né? Emoções de outros. Quanto mais essa glândula está preparada para a mediunidade, a pessoa vai ter essa mediunidade mais aflorada que nós chamamos. Então, a mediunidade aflora muitas vezes em algumas pessoas quando há uma condição específica. Por exemplo, quando a pessoa ingere álcool. Facilita a transmissão através da glândula pineal e a recepção. Por isso que muitas vezes as pessoas que bebem um pouco a mais do normal são bastante influenciadas. E por quem são influenciadas? Por aqueles que se sintonizam com a emissão desta antena. Essa é a chave. Essa é a chave que nós temos. Quando nós não queremos certo tipo de visão, certo tipo de percepção, nós temos que mudar a frequência da nossa antena. Porque nós vamos ser influenciados. Uma coisa interessante é que nós somos influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Se vocês perceberam, ou se não, prestem mais atenção, que esse é também uma das recomendações para aqueles que estão sentindo algumas coisas diferentes, é exatamente a percepção do que é seu e do que não é seu. E a gente vai ter uma percepção muito interessante quando eu fico mais sereno. Por exemplo, lavando uma louça, não é? Está ali tranquilo, só lavando uma louça, começa a pensar algumas coisas e começa a vir algumas ideias, algumas coisas interessantes, não é? Desde que a gente não esteja com raiva de alguém, não é? Não esteja com sentimentos que não condiz com uma espiritualidade mais elevada. Porque se eu tiver com esses tipos de sentimentos, a minha antena vai estar direcionada exatamente para irmãos que têm a mesma frequência. Se eu estou com ódio, a frequência é de ódio. Então eu vou receber também nesse momento algumas influenciações voltadas exatamente para esse tipo de relação. Nós temos sempre a nossa vontade.
ela é soberana. Esse também é outro recado para aqueles que passam por algumas dificuldades. A nossa vontade é soberana sobre a vontade daquele que está me influenciando. Mas por isso que eu disse anteriormente, nós precisamos perceber o que é meu e o que não é meu. Porque se eu percebo, eu posso rechaçar esse pensamento. Pela minha vontade, eu não quero. Não é? Mas se eu não percebo que é uma influenciação de outrem, eu aceito aquilo como se fosse meu. Então a minha vontade é de aceitar. Muitas pessoas têm dificuldades com a mediunidade por falta de conhecimento. A mediunidade, ela é uma função, como diz Sérgio Felipe de Oliveira, doutor, é uma função senso-percepção. O que é uma função senso-percepção? Você tem um sensor, esse sensor te joga para o cérebro uma percepção. E é no cérebro que se forma essa percepção. Por exemplo, os olhos. Os olhos são sensores. A luz bate na retina, leva até o cérebro para ser percebida pelo nervo óptico e levada até o nosso cérebro, para que se forme a nossa visão. A mediunidade é a mesma coisa. O sensor é a glândula pineal. Ela leva as informações para o nosso cérebro, não é? Quem percebe isso, que é a percepção, é o espírito. Mesmo na parte física é o espírito. Sempre a percepção é do espírito. E aí ele vai tomar a sua decisão sobre aquilo que o sensor está lhe informando. Não é? Olha a importância de nós entendermos o funcionamento da mediunidade. A mediunidade não deve ser algo dolorosa, de maneira nenhuma. Muitas pessoas, por exemplo, dizem que sentem o que os outros, no plano espiritual, por exemplo, um irmão que sente uma dor, que esse irmão passa-lhe a dor e ele sente essa dor. Ou uma angústia, por exemplo, não é? A pessoa às vezes fica angustiada por dias e não é ela a angustiada. Ela está recebendo essa angústia pelo sensor. Há motivo para você ter essa angústia? Ou você começa a criar motivos depois que ela veio? São as percepções que a gente precisa ter para poder definir e ter vontade, não é? De aceitar ou não essa angústia. Mas eu vou falar também um pouco a respeito dessas influenciações, não é? Porque se nós percebemos que aquilo não provém da minha vontade, a minha vontade é soberana, eu posso rechaçá-la. Mas alguém transmitiu aquela vontade. Se for uma angústia, alguém está angustiado. E esse alguém é um irmão nosso, que necessita de uma ajuda. O porquê que ele está ali?
não é? Uma certa afinidade. Mas muitas vezes, essa afinidade é por algum momento que nós tivemos. Fiquei com uma angustiazinha por causa de alguma coisa, mas coisa passageira. Mas deu essa afinidade com ele, né? E ele se apercebeu que ali ele poderia ter uma ajuda. Alguém que sente como ele vai entendê-lo. Olha que interessante. Então nós não simplesmente rechaçamos aquela vontade que nos tem. Nós precisamos ajudar esse irmão que está com essa angústia. Estou dando esse exemplo, mas pode ser outros tipos de dores. Como ajudar um irmão? Quando estamos no centro espírita, acompanhados numa reunião mediúnica, existe todo um preparo para isso, né? Então, médiuns, neste momento, pode dar manifestação e deve dar a manifestação para que esse irmão se manifeste e conte as suas angústias. Porém, quando nós não estamos na casa espírita e somos médiuns 24 horas por dia, nós não podemos dar manifestação em qualquer lugar, na minha casa, no serviço, ou na rua, ou em qualquer lugar. Porque muitas vezes isso vai acontecer em lugares menos esperados. Às vezes eu vou fazer uma compra numa loja, entro, encontro ali, fico com alguma coisa de angústia ou outro tipo de sentimentos. E o que eu faço? Não é? Percebo que não é meu. Eu não estava assim, não é? Um jeito de perceber é esse. Por que eu tenho isso? Esse é uma das coisas importantes também. A gente precisa começar a se conhecer. Eu preciso me conhecer para saber a respeito de mim. A doutrina fala muito disso. Conhece-te a ti mesmo, disse um filósofo. Questão 919, não é isso, Alexandre? 919, né? Santo Agostinho diz para nós como que a gente se conhece. Fazendo um questionário à noite, antes de dormir, um questionamento para mim mesmo, né? O que eu poderia ter feito de melhor? Como poderia ter agido melhor? Ou fiz alguma coisa que magoou alguém? Que sentimentos eu tive e eu tenho nesses momentos? E começa a perceber algo que muitas vezes a gente nem percebe que tem. E são através dessas portas que nós temos as comunicações e também as influenciações mediúnicas. E aí estamos falando daqueles de todo mundo, médiuns inconscientes, conscientes, sabendo que é médium ou não, não é? Em qualquer lugar. A nossa vibração, que a nossa glândula pineal emite, depende daquilo que somos. Depende de como eu estou me portando, de como que eu penso, de como que eu ajo. Olha como a ferramenta da mediunidade mais ostensiva nos ajuda a melhorar. Porque eu preciso dessa melhora na minha vida. Porque senão isso acaba me atrapalhando muito a vida. Temos relatos de muitas pessoas que nos procuram dizendo que a mediunidade atrapalha a vida dela. Falta de conhecimento, falta de preparo mediúnico. A mediunidade não é para atrapalhar, ela é para ajudar. E é um compromisso, como eu disse. Portanto,
Compromisso assumido não dá para dizer não. Ah, mas eu não quero. Né? Todo mundo tem o direito de não querer. Mas tudo que eu escolho, de alguma forma, tem consequências. As minhas escolhas têm consequências, não é? Se eu escolho não aceitar a mediunidade, eu tenho que aceitar as consequências que isso me traz, não é? Se eu escolho trabalhar a mediunidade, trabalhar no sentido não trabalhar mediunicamente, porque é um erro muito grande de muitas casas espíritas. Quando chega alguém com algum tipo de informação que está sentindo alguma relação mediúnica, já pega essa pessoa, não, você é médium, precisa trabalhar numa reunião mediúnica. Isso, desculpem aqueles que fazem assim, mas é um absurdo. A pessoa não tem preparo. Não pode estar numa reunião mediúnica. Ela precisa primeiro se preparar. E nesse preparo, vai se ver se a pessoa realmente tem essa questão da mediunidade para trabalhar na reunião mediúnica. Não é? Porque nós podemos trabalhar mediunicamente em muitas outras coisas. O médium precisa fazer o bem, precisa se melhorar. Senão só teria médium na doutrina espírita, porque é só ali que tem reunião mediúnica. Eu não conheço outro lugar. Você conhece? Não? Eu não. Então só teria médium na doutrina espírita. Não. Como eu disse lá no início, médium não tem religião, não tem raça, não tem classe, não tem nada. Qualquer um pode ser médium. Mais ostensivos, menos ostensivos, né? Mas o que é preciso fazer? Se melhorar. A mediunidade é uma ferramenta para que a pessoa se melhore. E como nós nos melhoramos? Fazendo o bem, tirando o nosso orgulho, a nossa vaidade. E precisamos lembrar aí que isso não é uma imposição. Isso tem que ser um querer íntimo. Isso tem que dar prazer. Para que nós possamos nos melhorar, não basta só queremos. E muita gente vai achar estranho eu falar isso. É um processo. Não adianta nós irmos na casa espírita ou em qualquer lugar, numa igreja, num templo, devorar um livro, devorar a Bíblia, saber tudo dela. Ah, eu vou me melhorar. Eu quero me melhorar. Mas existe outro lado, que são forças internas nossas que acabam deixando muitas dessas vontades que nós temos em segundo plano. Eu acredito que todo mundo já chegou em janeiro, no dia 1º, disse: vou começar o ano fazendo um regime. Esse ano eu vou fazer regime. Faz 1 mês, 2, e depois não faz mais. Será que ele não queria? Ele queria. Mas ele não conseguiu. Mas será que ele deve parar de tentar?
Não. Kardec disse que o bom espírita é aquele que tenta se melhorar. Não é aquele que já é bom, é aquele que procura se melhorar. Muitas vezes a gente não vai conseguir. Nós vamos ter que deixar para até outras encarnações. Mas eu tenho que ir tentando. E não ficar angustiado porque não está conseguindo. Eu tenho que ficar angustiado porque eu não estou tentando. Ou porque eu estou desistindo. Aí sim. Eu tenho que ficar angustiado porque eu não quero. Não estou nem aí. Mas se isso me importa, se o meu melhoramento me importa e eu quero consegui-lo, eu tenho que me esforçar. Pouco a pouco, passo a passo. Como diz Emmanuel, em várias psicografias do Chico, que tudo começa num primeiro passo. Ninguém inicia e termina num único passo. Se olharmos a natureza e verificarmos uma planta, nós temos que plantar a semente, regar. Ela vai ter o seu tempo para crescer. Vai ter o seu tempo para dar os seus frutos. Conosco é a mesma coisa. Não devemos cobrar demais de nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, eu devo amar a mim. Por quê? Porque se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo fazer para o próximo. A gente está cansado de saber isso. Não é? Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que sempre dar o passo. Muitas vezes nós vamos cair. Mas como também disse Chico, o importante não é quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes nós levantamos. Né? Sempre tem que ser uma a mais, porque assim a gente está de pé. Ok? Eu não sei se o Alexandre tem alguma coisa para a gente que apareceu aí de algum... O maior, você comentou bastante aí. Sim. Muita gente falando, que a gente falou que não ia entrar muito no termo pessoal, particular, mas assim, muito de maneira geral, muitos falando aqui, que a gente comentou, principalmente nesse momento de pandemia, da influenciação, escuto vozes, percebo e como tratar. Mas você falou bastante disso, mas se você quiser dar uma repetida, você comentou muito em relação ao estudo, que eu acho que é muito importante da gente reforçar. Né? Porque exato. Muitas casas, como você disse, aí eu apareço lá, falei que eu converso com o espírito, eu psicografei uma carta e eu sou convidado a virar dirigente, inclusive, da casa. Né? Exato. Então eu acho que seria bastante importante. Você já falou bastante, a gente está tentando responder por aqui, sim, mas eu acho que reforçar esse compromisso, essa preocupação com o estudo seria interessante. Perfeito. Eu acho que não preciso responder a sua pergunta, porque... responder não, desculpa. Repetir a sua pergunta, porque eu acho que deu para ouvir, né? Então é o seguinte, a importância do conhecimento. A mediunidade, como eu disse, não é doença, não é? E também não é nada de excepcional. Ela é simplesmente uma ferramenta. Eu preciso aprender a lidar com ela, não é? Uma ferramenta muito usada hoje em dia, num computador, por exemplo, é o Word, aquele editor de texto. Para alguém usar o editor de texto, ele precisa aprender o básico. Ele precisa aprender algumas coisas. Da mediunidade é a mesma coisa. Para que a gente possa não se livrar, mas aprender a lidar com ela, eu preciso conhecer um pouco dela. Então, existem muitos estudos, como eu disse, livros, mas existem, olha,
na internet, muitos cursos até pela internet. Agora as casas espíritas estão fechadas, mas existem muitas palestras que vão explicar direitinho como a gente se portar. Algumas dicas eu já disse para vocês. Uma dica muito importante é essa questão da sua vontade, da vontade nossa. Ela é soberana. Mas não adianta eu ter uma vontade de, olha, eu não quero esse espírito que fique comigo para me sentir isso, só que eu não também ajudo ele a encontrar o seu caminho. Como que eu posso ajudá-lo? Talvez faltou isso falar para vocês, né? Através de uma oração para ele. Uma coisa muito importante é a gente orar por aqueles que estão próximos de nós. Ele está ali procurando ajuda. A maior ajuda que nós podemos fazer nesse momento é orar por ele e pedir que a espiritualidade maior possa ampará-lo, porque nós não vamos poder fazer isso. Olha só, não é? Nós estamos pedindo para a espiritualidade, ela não pode fazer isso se não tiver algum motivo para fazer isso. Não é? Então por que eles já não ajudam? Porque ele não está em sintonia. Alguém precisa estar em sintonia por ele para que ele possa ter ajuda da espiritualidade. Então nós somos essa ponte. Intermédios. Médiuns. Não é? Então nós precisamos fazer uma oração naquele momento que nós sentimos essa influenciação para ele, não dizendo, né, sai de perto de mim que eu não quero nem você aqui. Não é isso. Né? Nós precisamos simplesmente fazer uma oração pedindo para a espiritualidade o amparo para esse irmão, que é muito importante essa solicitação. Com certeza ele vai ser amparado. A espiritualidade está pedindo, ele não está ali perto de você à toa. Não existe nada ao acaso. Se ele está ali é porque você tem condição de ajudá-lo. Não é? E às vezes as pessoas não percebem isso. Diga, Ana. Acho que você já respondeu também. Lidar com essa situação de angústia que vem do nada, né? Você acabou de responder da oração, né? Sim. Né, dessa situação de você estar bem, de repente você está angustiado e não sabe o motivo. Exato. De onde vem essa angústia. Né? Exato. Essa angústia, que muitas vezes ela não é nossa, não é de alguém que está próximo de nós. Então é fazer isso que nós acabamos de falar. Não é? Oração. Se eu estou em casa, eu pego o Evangelho, pode pegar a Bíblia, quem não foi espírita, eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode pegar a Bíblia, algum outro texto que seja edificante, leia. Né? Eu costumo dizer, leia em voz alta. Sabe por quê? Porque nem todos os espíritos conseguem ler o pensamento, mas eles sentem a vibração da nossa voz. Então, quando eu estou lendo algo edificante, a vibração é edificante. Né? Então ele vai sentir essa vibração edificante. E isso faz com que ele se sinta melhor. Né? E possa ser ajudado ali naquele momento pela espiritualidade, com a prece que é feita. Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Né? Não acredito. Muitas vezes tem gente que fica sofrendo dias e dias e dias, sendo que não sabe que poderia fazer uma prece simples. Alguma coisa do coração, não é? Realmente para aquele irmão que está ali, sentimento de caridade por aquele irmão. Né? Então, é isso. Não sei se tem mais alguma que a gente pode colocar, já passamos quase da hora. Mas... Você falou, Eduardo, assim, todos estão muito em volta desses dois assuntos, principalmente que são os que a gente tinha comentado antes de iniciar o bate-papo, que são as angústias, principalmente com as casas fechadas. Né? Tem uma mas todo mundo tem condição, mesmo com a casa fechada, de se fazer oração, de fazer o evangelho no lar. É muito importante o evangelho no lar para os médiuns, aqueles que têm... Não, para todo mundo é importante, mas porque todo mundo é médium. A gente fala muito sobre o evangelho no lar, principalmente no atendimento fraterno, porque o equilíbrio é necessário. Exato. A vibração da casa é outra.
é outra, é completamente diferente. Fazer o evangelho, o pessoal realmente no site deve ter também até informações como se faz o evangelho, aqueles que não tem informações. Se quiserem, a gente tem um videozinho explicando. Olha aí, a Ana está dizendo que tem um vídeo explicando sobre isso, não é? Lá no site, maravilhoso. Isso é muito importante. Façam. Pessoal, 15, 20 minutos por semana. Tá? Você vai sentir uma diferença na tua vida muito grande. Não precisa, você leva muito mais tempo para ir no centro. Não é? Não que não seja importante quando o centro abrir, mas, sem dúvida, nesses momentos a gente tem condições realmente de suprir essa dificuldade que nós temos agora da abertura do centro com as nossas orações. Né? Nós somos capazes, sim. Todo mundo é capaz. Né? E vocês, amigos que estão aí nos ouvindo, são capazes também. Né? Acreditem nisso. Ok? Eduardo, só uma pergunta que eu acho que só para tirar dúvida de tudo. Pode dizer. Quando procurados por algum irmão em desespero, ainda assim não se recomenda o passe? O passe para quem? Então eu ia responder, mas por exemplo, nesse momento as casas estão fechadas. Sim. A oração... A oração é um passe. É um passe, não é? A oração é um passe. É isso que eu queria. Né? Nós não precisamos... Quando nós fazemos oração, nós transmitimos as energias através do nosso pensamento. Né? Através daquela glândula pineal. E isso vai fazer com que ele receba. Não é? Não precisamos estender a mão para onde a gente não... Desmistificar um pouco só o passe, sendo só ali... Não. O passe... A Ana me pediu para que a gente fizesse agora no final um passe coletivo, que nós vamos fazer através da internet. Né? Eu tenho feito isso em uma outra casa que a gente frequenta, de sexta-feira. Tem aqui, obrigado. Tá. E a gente faz isso toda sexta-feira lá. É maravilhoso, o pessoal percebe. E uma das coisas importantes é que quem quiser realmente pode colocar um copo de água para ser magnetizada. Essa água vai ser magnetizada com os elementos necessários, muitas vezes para a saúde física, mas também a parte espiritual, psicológica e coisas assim, tá ok? Pode colocar um copo, quem quiser depois colocar uma parte e colocar no filtro onde todo mundo bebe, é importante também, tá ok? Nós vamos fazer essa oração que é um passe coletivo, tá ok? Então espero que mais uns minutinhos só para aqueles que não ainda colocaram a água necessária ali para cada um, tá ok? Tá bom assim? Tá ótimo. Pode até aumentar um pouquinho se quiser. Tem uma musiquinha de fundo aqui. Mas então, eu vou explicando algumas coisinhas enquanto o pessoal se prepara. É o seguinte, uma das coisas que nós precisamos fazer agora, para que a gente possa receber esse bálsamo que a espiritualidade prepara para nós, com certeza na casa de cada um, esses irmãos lançam essas luzes, essas energias para que todos possam receber. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? É um relaxamento. É ficar mais tranquilo. É relaxar um pouco mais para que essa questão da glândula pineal possa ficar mais relaxada, o nosso cérebro ter essa energia receptiva. Né? Então, convido a todos, inicialmente, para que possamos fazer um relaxamento. Deixa a música que está de fundo penetrar em nossos corações. Vamos respirar um pouco mais profundamente, puxando o ar, segurando um pouquinho e solta bem devagar. E conforme vai soltando o ar,
relaxa a musculatura. Segura um pouquinho, sem ar nenhum, e respira de novo. Segura e solta. E solta a musculatura dos braços, da perna, do pescoço. Se sinta relaxado. Continua respirando mais vezes, puxando o ar, segurando um pouco e soltando devagar. E vamos também, nesse momento, colocar uma imagem da natureza em nossa mente. Essa natureza que nos aproxima tanto do nosso Pai, porque foi um presente que Ele deixou para nós. Suas energias estão ali, a energia do nosso Mestre, a energia do amor. Aqueles que gostam de praia podem pensar nas ondas do mar, abraçando as areias, molhando os pés, respirando aquele ar puro que vem da brisa. Aqueles que gostam de floresta, se imaginem embaixo das árvores, numa floresta densa, com aqueles raios de sol penetrando aqui e acolá, trazendo a energia do nosso astro maior. Quem gosta de flores, recorda de um campo florido, com flores vermelhas, amarelas, o verde das folhas, rosas. Imagina um riacho passando próximo, o barulho da água. Isso nos traz uma paz interior muito grande, um alívio no coração. Deixemos que ele seja completado com o amor do nosso Mestre Jesus. Esse amor divino do nosso Pai, que ama cada um de nós. Percebamos esse amor. Deixe fluir essas energias maravilhosas que chegam do céu, do cosmos, trazida pelos nossos amigos da espiritualidade, como pétalas de rosas brancas que caem em todos os ambientes da nossa casa, que caem em nosso corpo e quando nos tocam se transformam em energia restauradora, uma energia de muita força, de muita vibração positiva, porque ela vem imantada com o amor do Pai, que quer sempre o melhor para cada um de nós. Que a força nossa seja restabelecida, não só física, mas a força que nós temos desse contato maior com o Pai, recebendo em qualquer momento que seja, esse em especial, as suas energias de amor. Mas que possamos também, Senhor,
nesta união que temos agora de todos aqueles que assistam, de todos aqueles de bom coração que se unem nessa vibração, formando uma energia maravilhosa que vai a todos os lugares necessários que os nossos amigos da espiritualidade possam ajudar. Principalmente, Senhor, aquelas pessoas que sofrem tanto devido a essa epidemia, aqueles que estão internados, às vezes entubados, que eles possam receber também essa energia de paz, de tranquilidade, de serenidade, de amor e de caridade. Aqueles que labutam tanto, há tanto tempo já, na frente ali dos hospitais, enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, pessoal da segurança, pessoal das ambulâncias, da administração dos hospitais, todos, Senhor, que eles possam receber de Ti o fortalecimento necessário para tão bela força interior que eles tiveram até esse momento. Fortalece-os sempre, Pai. Que possamos receber nas águas que foram colocadas em todos os lares, em todos os locais, que nos assistem agora ou em outro momento qualquer, a energia necessária para o nosso corpo ou para o nosso espírito, nos fortalecendo e nos amparando, nos dando luz para seguir neste caminho maravilhoso dessa oportunidade que estamos tendo agora de reencarnados que aqui estamos. E esse com sentimento de gratidão ao Pai, ao nosso querido mestre, irmão, e a todos aqueles amigos da espiritualidade que estiveram conosco, e a todos aqueles aqui desta casa que dirigem na espiritualidade, mas aqui também encarnados, esse trabalho maravilhoso que essa casa produz. Assim, Senhor, é sempre em Seu nome, Pai, que nós iniciamos as atividades e é com a Sua permissão que as encerramos. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem conosco e obrigado à casa por essa oportunidade. Amém.